Abra sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 12. Eu quero ler esse texto com você, o capítulo todo, que é formado por 17 versos. Não é tão longo. Eu estou de licença médica, então não contem a ninguém que eu estou aqui. Ninguém sabe, né? Mas aí já estou vendo gente da minha igreja ali, descobriram. Vão contar para o conselho, irmãos. Eu estou de licença médica desde a semana passada, mas eu disse ao conselho que havia 2 eventos que eu não poderia cancelar na minha agenda. Um era o Expondo, de estar aqui. O reverendo Augusto falou comigo há muito tempo. Eu sabia que ele estaria chegando no Egito hoje, e eu digo, eu não vou preocupar ele com reposição no meu lugar, eu vou de todo jeito. E um outro é o casamento de Paloma, quinta-feira. Então não tem como fugir desses 2 eventos, eu fiz questão de me poupar para estar neles. E por isso mesmo eu não costumo usar muito esboço, mas porque eu não estou confiando em mim mesmo, eu estou com um esboço bem grande, no melhor estilo Emílio Garófalo, ainda que não seja um sermão como o dele, mas com um esboço bem grande. Depois, quem quiser, eu dou, não tem problema. Eu prefiro nem levar para casa porque está no meu computador. Assim diz Apocalipse, no capítulo 12, irmãos: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a 1/3 parte das estrelas no céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentasse durante 1260 dias. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão e a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Foi, pois, expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas de grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Que o Senhor Deus nos abençoe na sua palavra, Ele nos dê graça para, tendo lido as Escrituras, ouvirmos a voz de Deus e sermos irmãos alimentados. Falei com aquelas 2 irmãs, ou melhor, com aquelas 2 amigas, uma que não crê no Senhor, a outra que crê no Senhor, e como faz diferença crer em Cristo, como faz diferença crer no Deus da nossa salvação.
e não colocar as suas esperanças no exército ou no que homens possam realizar. O texto de Apocalipse, irmãos, ele tem esse propósito, dar à igreja o foco correto, a esperança correta, fazer com que a igreja do primeiro século, uma igreja que estava sendo perseguida, uma igreja que era arrancada de suas casas, que enfrentava a mão de ferro por um tempo dos judeus, e depois dos judeus e romanos, e agora, no final do primeiro século, dos romanos em si, haja vista que Israel já havia caído, Jerusalém havia sido destruída, o templo não existia mais desde a década de 70, e nós estamos aqui no final da década de 90 do primeiro século, depois de pelo menos 3 grandes perseguições: a perseguição judaica, a perseguição de Nero, agora a perseguição de Diocleciano era ferrenha. A igreja via os seus parentes sendo mortos e ela precisava ter a sua esperança depositada no lugar certo. E o texto de Apocalipse é uma carta ditada pelo próprio Senhor Jesus, que ora diz a João o que ele deve escrever, ora diz que ele veja e escreva descrevendo aquilo que ele está vendo, e faça então 7 cópias dessa carta, e envie então cada uma dessas cópias às 7 igrejas que estão na Galácia, que estão registradas no capítulo 2º e no capítulo 3º desse livro que nós lemos. O livro de Apocalipse, longe de ser um livro de grandes mistérios, irmãos, é o livro, como o próprio nome diz, o livro da revelação. É o livro que objetiva fazer com que nós tenhamos olhos para ver, tenhamos capacidade de compreender aquilo que ocorre no mundo, fazendo as ligações, as conexões com aquilo que a palavra de Deus nos orienta, a fim de não sermos enganados pelo nosso próprio coração, ou pelo espírito do século, ou pelo próprio sedutor de todo mundo, o adversário, mas mantendo a nossa mente clara e percebendo como Deus age no mundo, nos prepararmos no tempo que urge para a igreja que habita aqui do lado de baixo da criação, nesse mundo quebrado. E o livro de Apocalipse, ele, na minha tese, é um livro de pinturas, é um livro de quadros. Na realidade, essa tese nem é minha. Essa tese, na realidade, ela é forjada por John Frame, que trabalha essa ideia de Apocalipse como um livro de quadros, e por Poitras, que também tem essa mesma visão. E nesses quadros nós temos pelo menos 7 galerias que são apresentadas. 7 galerias com 7 quadros menores que vão demonstrando a história da redenção por focos ou por prismas diferentes. Um prisma, por exemplo, é o prisma dos 7 selos. Outro prisma da mesma história são as trombetas sendo tocadas. Outro prisma da mesma história são as 7 micro-histórias que nós temos nos capítulos 12 e 13 desse livro de Apocalipse. O capítulo 12 inicia o 3º ciclo de 7 aspectos da mesma história da redenção, objetivando mostrar à igreja uma verdade. Não importa como o mundo esteja girando, não importa o que esteja acontecendo ao seu redor, não importa qual seja o império, ou quais sejam os reis da vez, não importa qual seja a perseguição, Deus continua sentado no trono, e Ele governa todas as coisas. E vocês, como igreja, precisam permanecer firmes, guardando a fé até o dia de Cristo. O foco do livro de Apocalipse, portanto, é trazer essa compreensão ao povo de Deus. Deus está no controle, Ele é o Deus da providência. E mais, a história, ela, para além da história da humanidade, para além da história das guerras da humanidade, para além da história da civilização ou do mundo, a história é a história da redenção. A história da redenção que possui apenas um único personagem central, tendo em todos os demais apenas coadjuvantes e alguns até figurantes apenas, mas que podem ter contentamento em terem sido escalados para fazer parte dessa história que tem apenas um personagem, que é Cristo, o nosso Mestre, Senhor e Redentor das nossas almas.
nada mais importa, ninguém mais importa. Ninguém merece foco. Ninguém merece luz lançada sobre si mesmo, apenas Cristo. E a igreja, ela deveria entender que a grande graça estava no fato dela ser participante dos sofrimentos de Cristo, dela ser participante da história da redenção, sendo retirados, não é, da vida comum, sendo retirados de suas cidades, ainda como os apóstolos diziam, Pedro, mesmo dispersos no mundo, eles, ainda que fora da sua nacionalidade humana, eles podiam ser contados dentre aqueles de uma nacionalidade celestial. Eu quero correr aqui num panorama com vocês, irmãos, acerca do que esse capítulo nos dá, no início desse terceiro ciclo do livro de Apocalipse, na ideia de que nós precisamos perceber que há uma batalha nesse mundo. E isso é algo do qual nós nos esquecemos. Há uma guerra sendo travada. Que eu e você não fomos chamados para estarmos passeando no jardim. Na realidade, o jardim foi trancado. Nós fomos colocados para o lado de fora dele. E o campo em que nós estamos é um campo de batalha. É um deserto cercado por inimigos. E nós não podemos esmorecer ou perdermos a vigilância acerca da nossa própria vida e da missão que o Senhor tem para nós como igreja, sob o risco de sermos pegos de surpresa. Esse evento mesmo triste do sábado é um exemplo muito claro disso. Estive o ano passado em Israel, em setembro, e uma das grandes sensações que a gente tem ao estar ali é segurança, por incrível que pareça. Eu me senti muito mais seguro andando em Jerusalém, me senti muito mais seguro em Jericó, me senti muito mais seguro em Belém, me senti muito mais seguro entrando no mercado árabe em Jerusalém, do que andando perto do seminário na Madalena ou indo comprar pão na rua da minha casa. Sinceramente. Muito mais policiamento, uma segurança visível, não é isso, mano? Você teve lá alguns poucos anos também. Uma segurança muito visível diante dos nossos olhos. E eu conversava com uma pessoa que é da área de segurança ontem, e ela dizia, esse é o grande perigo. É quando nós esquecemos que estamos cercados por inimigos. E eles se acostumaram a uma paz que já vem durando há um certo tempo, e eles então baixaram a guarda. E isso é tudo que não pode acontecer no estado que está cercado por inimigos. Irmãos, não é diferente conosco, não é diferente com cada pai, mãe cristão, com cada filho, com cada família, com cada igreja local, com o povo de Deus. Nós estamos cercados por inimigos por todos os lados, na cultura, na educação, nas músicas, até mesmo em mensagens que são pregadas aí em outros arraiais, nos livros, em cada aspecto nós estamos cercados por um espírito do século que odeia o nosso mestre, que odeia a sua palavra, que odeia o nosso Senhor. Acontece que, porque de certa forma, nós não somos tão diretamente atingidos, nós caímos num descanso e podemos baixar a nossa guarda. E aí nós então sofreremos a rebordosa do adversário que entra e causa os maiores estragos da vida daquele que não está verdadeiramente revestido pela armadura de Deus, cuidadosamente revestido da armadura de Deus. Aqui nesse texto nós temos, no texto que lemos, pelo menos 7 histórias que vão apontar esse novo ciclo. Eu quero ver com vocês rapidamente apenas 5, porque o tempo não dará para que observemos as demais. Mas as histórias versam sobre esse personagem-chave, que é Cristo, e sobre personagens que estão conectados a ele, que são simbólicos e que representam, simbolizam a igreja, ora, e a sua mensagem, simbolizam o espírito do mundo que se opõe a Cristo e a sua igreja, o próprio espírito do anticristo, que pode ser muitas coisas, inclusive pessoas,
Vemos uma mulher, vemos um dragão, vemos um filho varão, vemos uma besta. No capítulo 13 nós vemos duas, pelo menos, e um falso profeta. Vemos depois 144.000 arautos ou mensageiros que adoram ao Senhor. Nessas histórias todas que nós observamos nesse capítulo e no capítulo 13, que não dará para entrarmos, nós vemos então esse tempo em que nós vivemos, aquilo que nos cerca e como devemos nos portar. E o capítulo 12, ele inicia chamando a atenção, trazendo o leitor a um momento em que ele deve parar tudo e observar. João repentinamente diz: e viu-se grande sinal no céu. A ideia de João, ao colocar as coisas dessa forma, dizem alguns comentaristas, é de trazer a um clímax, de trazer a algo que está prestes de ser revelado. Se encerraram agora 7 trombetas que foram tocadas, e elas trouxeram revelações muito grandes e profundas. E agora a igreja está na expectativa. Imagino ali no domingo pela manhã as cartas sendo lidas na igreja, e a expectativa do povo de Deus era tanta e tal qual a expectativa do próprio pastor ou do anjo da igreja que lia aquela carta da igreja e que ansiava por entender os aspectos daquela carta e o que o Senhor queria lhes dizer também. E ele mostra então o palco do céu. Ele mostra que um sinal de grande importância é dado e que demanda atenção, e que ele vai ser dividido em pelo menos 7 partes. E a primeira delas, a primeira parte desse sinal, a primeira história simbólica desse terceiro ciclo de Apocalipse, é que ali acha-se uma mulher grávida. Esta mulher está vestida de sol, o texto diz que ela tem a lua debaixo dos seus pés e que ela tem uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Alguns vão sugerir muitas coisas, há muitas interpretações sobre quem é essa mulher. Por volta do século IV, a igreja de Roma e depois o braço oriental da igreja católica, a igreja ortodoxa, entendeu que essa mulher só podia ser Maria. E à primeira vista, até pode parecer uma interpretação justa, afinal de contas, ela é uma mulher, ou era uma mulher bem-aventurada. De fato, uma mulher a quem se devia toda a honra. No entanto, dificilmente essa seria a interpretação do próprio João ou das 7 igrejas às quais essas cartas do Apocalipse foram endereçadas, por um simples motivo, porque nem nos evangelhos, nem nas epístolas, nem em Atos dos Apóstolos, a figura de Maria é grandemente mencionada. O nome dela passa desapercebido. A pessoa dela passa pela história da igreja do primeiro século, que cobre cerca de 70 anos desde a morte do Senhor Jesus, nos escritos que vão até o final da década de 90, sem praticamente mencioná-la. Não há uma linha falando de algum tipo de diferenciação a seu respeito. Ela não é objeto de muita atenção da vida da igreja, nem de reverência do povo de Deus naquele tempo, nem de oração, nem de louvor. Ela era uma irmã em Cristo. Assim como mãe do Senhor, do homem, do Deus encarnado, ela era serva desse homem-Deus, que muito maior que seu filho, era o seu Redentor. De fato, essa não pode ser a compreensão do texto. Outros vão defender que essa mulher é Israel. Alguns aí, dentre os dispensacionalistas, vão enxergar isso e, como Vimalgo dizia, Israel é o relógio de Deus, não é? Bom, eu sou amilenista, não quero entrar nesse detalhe. Os pós-milenistas, em tempo de guerra, saem para comer um cachorro-quente e só voltam depois das propagandas, né? Mas
Eu não quero entrar nesses detalhes. O fato é que não pode ser Israel também. Israel agora não estava mais no contexto. O contexto agora era a igreja, formada por judeus e por gentios. Aqueles que ouviram a mensagem do Evangelho na leitura do livro de Apocalipse, muitos deles, imaginam, tinham um quipazinho na cabeça. Outros não. Muitos tinham nomes judaicos, outros tinham nomes latinos, outros tinham nomes gregos, outros tinham nomes citas, outros tinham nomes cartagineses. Eles eram oriundos dos mais diversos lugares. O Senhor havia, de fato, feito benditas todas as famílias da terra. O Senhor iniciava, então, uma fase da igreja em que os povos não seriam mais atraídos a Israel, mas a igreja, o Israel espiritual, seria disperso na terra, a fim de pregar o Evangelho, anunciar a salvação. De fato, não pode ser essa mulher, Israel, por mais que pareça ser uma interpretação justa com a história fiel dos nossos pais e profetas da antiguidade, nós entendemos que o Israel veterotestamentário era o povo pactual de Deus, a igreja do Antigo Testamento, assim como a igreja formada por gentios e judeus, ela é o Israel espiritual, assim como Israel no Antigo Testamento era a esposa do seu Senhor, a igreja é a noiva do seu mestre. Um mestre que não tem duas esposas, nem tem duas noivas, que tem uma só. E todos os seus amores dedicados a uma só esposa. Israel, portanto, não pode ser essa mulher. A opinião clássica e que é restaurada pela Reforma Protestante, agora um retorno aos séculos anteriores ao século IV, quando a Igreja Católica entende que se tratava de Maria, é de que essa mulher é a igreja. Somos nós. E tudo faz crer que essa é a correta e bíblica, histórica interpretação, representando-a como sendo o povo pactual de Deus. E aqui tem alguns detalhes. Essa mulher, ela é vestida de sol. É muito interessante porque nós vemos no capítulo 1 Cristo glorificado. Essa é uma imagem tão tremenda. João, ele cai como morto aos pés do Senhor. A última vez que ele o havia visto, ele estava no corpo glorificado, mas ele detinha as suas chagas, ele detinha as suas marcas. Mas agora, no capítulo 1, ele vê um outro Senhor, um Senhor com cabelos brancos, com olhos como chama de fogo, e ele é como um candeeiro que passeia no meio da igreja. Ele é todo poderoso e essa mulher é vestida do sol, é vestida da justiça de Cristo. Ela tem a lua debaixo dos seus pés, ou seja, ela é colocada acima da criação. Essa mulher, ela tem uma coroa de 12 estrelas. É interessante que o capítulo 4 mostra, e o 5º mostra João numa sala gloriosa, onde Deus é adorado. E ali ele vê 24 anciãos. Todos eles têm coroas na cabeça. Todos eles estão circundando o trono de Deus, estão no adorando. E eles tiram as suas coroas e depõem as suas coroas aos pés do Cordeiro. E alguns perguntam, mas o que seriam 24 anciãos? É justamente os pais e profetas do Antigo Testamento e os apóstolos do Novo Testamento. 12 patriarcas, 12 apóstolos, que formam a base da igreja no Antigo e no Novo Testamento. 12 coroas dava a essa mulher claramente a percepção correta. Ela é a igreja fundada sob a doutrina dos apóstolos. É a igreja que tem os seus pés firmados na rocha, no Evangelho, e que não se afasta da palavra de Deus. Mas o texto vai prosseguindo e nós vemos então uma segunda história simbólica, no verso 3. Há uma mulher no verso 1 e é um quadro. Nós entramos numa galeria e aquele é o primeiro quadro, uma mulher. O segundo quadro agora, o texto diz, essa mulher está grávida, ela grita com dores de parto, mas no segundo quadro é um dragão.
grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas suas cabeças 7 diademas. Imagine hoje à noite você chegar em casa, comer um munguzá, depois pegar aquela feijoada congelada e descongelar, comer com farinha, depois tomar um copo de cajuína com gelo até a borda. Provavelmente você vai sonhar com um dragão por volta das 3 da manhã. Não faça isso. Essa é uma daquelas imagens que você corre para a cama de manhã, que você quer se esconder embaixo do lençol e que você não tem coragem de se levantar da cama. Que dragão? Um dragão bem diferente de Banguela. Lembra de Banguela? Aquele dragão lá de Como Treinar o Seu Dragão. O Fúria da Noite, ou Fúria Noturna, né? Não era como ele. Não era como aquele dragão amistoso, parecia mais um cachorrinho. Me parece, inclusive, irmão, se eu estiver errado, você tem liberdade para pensar diferente de mim, mas que a nossa cultura quer tornar fofinho monstros bestiais. A nossa cultura quer pregar algo que metaforicamente representa o inimigo, que representa algo horrendo. E ele quer tornar isso algo domesticável, para que nós não nos assustemos com a sua voz, para que nós achemos o dragão uma coisa comum e simples e que podemos ter na nossa cama, embaixo do nosso braço. Isso é quando nós perdermos a vigilância, que falávamos antes. Precisamos estar vigilantes. Esse dragão no texto, ele é muito bem identificado como a antiga serpente, Satanás, o diabo. Observe o verso 9. O verso 9 desse texto diz algo mais sobre ele. Ele é a antiga serpente, ele é o diabo, ele é Satanás, mas não apenas isso, ele é o sedutor de todo o mundo. Ele é o sedutor de todo mundo com uma voz, com a mesma voz que ele seduziu Eva no Éden. Com a mesma voz que ele seduziu Davi quando andava pelos terraços do seu palácio. Com a mesma voz que ele seduz aqueles do povo de Deus que estão desavisados e que se esquecem de que estão cercados por inimigos. Ele vem com a voz, com a língua bifurcada, e ele seduz. É algo estranho, porque ao mesmo tempo que a figura é horrenda, avalie, ele é grande, vermelho, tem 7 cabeças e 10 chifres. É um monstro. Ao mesmo tempo ele atrai. Ao mesmo tempo ele seduz. O diabo, que é a serpente, ele é assim. Ao tempo que ele se opõe aos planos de Deus, ele ao mesmo tempo alega que os seus planos são melhores do que o plano de Deus, dizendo: não foi assim que Deus disse. Como fez com Eva, lançando dúvidas, entrando sorrateiramente em brechas que são deixadas, ora no nosso próprio coração, ora no cerne da nossa família, ora na própria igreja, para, pelas raízes, destruir todas as coisas. Mas a palavra de Deus nos assegura que ele é derrotado, ele se levanta contra o Messias, ele se levanta contra os servos do Senhor, mas ele ao final sofre uma derrota gloriosa. O salmista, no Salmo 74, um salmo de Asaf, diz assim: ora, Deus, meu rei, é desde a antiguidade, ele é quem opera feitos salvadores no meio da terra. Tu, com o teu poder, dividiste o mar, esmagaste sobre as cabeças dos monstros marinhos. Tu espedaçaste as cabeças do crocodilo e o deste por alimento às alimárias do deserto. João, em Apocalipse 20, descreve o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. João observa bem
as características, irmãos, do dragão, e ele o descreve. Esse monstro tem 7 cabeças, 10 chifres, 7 diademas, sua cauda arrasta a terça parte das estrelas dos céus. Ele é o sedutor. Isso me lembra a descrição que Tolkien faz sobre um anel que a todos rege, um anel para achá-los, um anel que a todos traz para na escuridão atá-los, na terra de Mordor, onde a sombra desceu. Essa é uma metáfora da vida real. Há muitos anéis que tentam nos seduzir. Há muitos anéis draconianos que tentam nos arrastar, que tentam tomar a nossa mente, os nossos sentidos, e nós precisamos estar alertas. É verdade, irmãos, o diabo, ele exerce um pavor imenso. Por isso, Dante Alighieri pintou ele de vermelho, com cauda pontuda, pés com cascos, chifres, com cheiro de enxofre. Mas ele também exerce um fascínio sobre os ímpios. Ele exerce um fascínio sobre até mesmo crentes enfraquecidos. Ao tempo que ele é horrendo, ele também se apresenta como um atraente ídolo que promete coisas. Ele é caracterizado assim, o sedutor de todo mundo. E ele engana, e escraviza, e mata a tantos quantos ele seduz. Ele não tem dó. Ele não tem dó de idosos, de jovens, de crianças, de nascituros, de homens, mulheres. Ele não honra a classe social. Ele não tem dó de ninguém. Esse é o nosso inimigo. E que visão apavorante, o dragão que possui 7 cabeças e 10 chifres. É interessante, o chifre na literatura apocalíptica, não apenas na literatura apocalíptica, mas na literatura mitológica mesmo, não só na Bíblia, mas numa cosmovisão que atravessa as culturas e ultrapassa as fronteiras, representa algo muito interessante, representa poder, representa força. O texto diz que esse dragão, ele tem 7 cabeças e ele tem 10 chifres. Quer dizer que ele é muito poderoso. Por que 7 cabeças? Você percebe? O livro de Apocalipse repete o número 7 o tempo todo. São 7 cartas, as 7 igrejas, são 7 selos, 7 trombetas, 7 histórias, 7 ciclos de 7. Simplesmente porque o diabo, ele quer se passar por Deus. Ele imita. Ele quer ser parecido, ele quer ter o mesmo cheiro, mas ele não consegue. Ele vem com uma voz suave, dizendo, mas isso não é aquilo? Não tem diferença. O que é que faz? Não tem problema nenhum. Isso é exagero. Ele vai se aproximando, querendo se mostrar como um amigo. E ele demonstra também poder. Ele demonstra chifres. O Salmo 74, que citei há pouco, Asaf fala que o Senhor esmagou sobre as cabeças, a cabeça dos monstros marinhos, e despedaçou as cabeças do crocodilo. E o salmista, nesse texto, ele se refere ao Egito. Ele está falando do que Deus fez lá no Egito. Deus, o Senhor, se revelou ao seu povo que sequer o conhecia, que sequer sabia o seu nome. Moisés, o grande profeta Moisés, quando se depara com a sarça ardente, ele pergunta, mas como é o teu nome? Quem tu és? E o Senhor responde, eu sou o que sou, ou sou quem sou. Ele não conhecia, eles não conheciam. Há uma resistência à mensagem do Evangelho pregada por Moisés quando ele volta à terra de Gósen. Eles não querem dar ouvidos. Muitos, pelos próximos 40 anos, vão desejar voltar para o Egito para serem escravos do sedutor faraó. E tem saudades das carnes, dos alhos e dos temperos do Egito, e chamam o pão que caía do céu de pão vil. Está lá em Números. Veja que coisa. Mas Asaf se lembra, o Senhor despedaçou. É interessante, o Senhor transformou o Egito em nada com 10 pragas.
ele demonstrou o seu poder. Ele fez com que o povo caminhasse uma semana e chegasse ao Sinai. E ali ele lhes deu o decálogo, 10 mandamentos. Percebe? O diabo quer substituir as coisas de Deus. Diz: o poder de Deus é meu poder também. Ainda que ele seja antinomista. Esse é o alarme para acabar, gente. Ainda que eu seja antinomista, ele seja antinomista, ainda que ele seja contra a palavra de Deus, contra o Evangelho, contra os mandamentos do Senhor, ele diz: não, mas eu prego algo semelhante. E o salmista, ele utiliza termos no hebraico, tanim ou leviatã, são 2 termos que ele utiliza nesse Salmo 74, que traduzido para o grego significam dragão. Depois, Ezequiel vai falar, não mais do Egito, mas agora da Babilônia. E ele diz que ele é o dragão. A Babilônia é o dragão. A Babilônia era o Leviatã, que o Senhor também quebraria as suas cabeças. O Senhor o destruiria. Isso nos traz uma ideia, irmãos. É que não é o nosso inimigo alguém meramente físico. Não espere que seja você que está na faculdade, aquele professor pagão, aquele professor ateu, aquele professor que se levanta dizendo impropérios contra o Evangelho na sala de aula, ou você que está no trabalho e tem que lidar lá com, alguns dizem, o próprio Satanás encarnado. Não julgue que ele é o seu inimigo. Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele diz: não é contra a carne nem contra a sangue, mas é contra os principados e potestades. Irmãos, eu não vou conseguir trabalhar o texto todo, porque o tempo já encerrou. Eu tenho 4 minutos. E eu quero desafiar a ler o texto e tirar as conclusões que a igreja, no primeiro século, tirou. A igreja tem a mulher, dores de parto, e um filho está para nascer. O dragão está com uma boca aberta para devorá-lo. Durante todo o Antigo Testamento, você percebe, o adversário imolou crianças no Egito, imolou crianças em Israel. Nós tivemos períodos terríveis em Israel. Tivemos Manassés, o pior homem da terra, filho de Ezequias. Manassés sacrificou o seu próprio filho a Moloque, o seu próprio filho. Muito próximo ali de Jerusalém há um vale, que é chamado Vale dos Tambores, que depois ficou conhecido, sabe como? O Vale de Sangue. Hoje tem um cemitério lá. Naquele lugar, no período de Manassés, os tambores não paravam de tocar de dia e de noite. E as crianças eram sacrificadas a Moloque. Séculos e séculos depois, foi naquele lugar que Judas Iscariotes foi e se precipitou, tirando a própria vida, se abrindo ao meio com as suas entranhas. Um lugar amaldiçoado. O Senhor tem um juízo sobre aquele lugar, sobre aquelas pessoas que odeiam os infantes. Herodes matou as crianças intentando matar o próprio Cristo, porque tinha medo do rei dos judeus. O diabo tentou de todas as formas exterminar Israel para que não viesse da semente da mulher aquele que esmagaria a sua cabeça. Mas ele não conseguiu. Cristo encarnou. E ele nasceu. E ele foi preservado. E ninguém tirou a sua própria vida. Cristo voluntariamente a entregou. Cristo voluntariamente a deu. Ainda que o adversário não tenha conseguido vencer Cristo, ele ainda não deixou de odiar os infantes, ainda que sejam os filhos que ainda iriam nascer, de quem ele não sabe o que se tornarão e como poderão ser usados nas mãos do Redentor. Cada criança em potencial é um instrumento de Deus, é um instrumento nas mãos de Cristo. E o diabo odeia isso. Vivemos tempos assim, muito semelhantes aos do Antigo Testamento, ou muito semelhantes
aos tempos do próprio Império Romano, onde, por exemplo, o aborto ele era praticado até os 3 ou 4 anos de idade. O aborto na Roma Antiga, ele poderia ser praticado por pais que, com filhos aos 3 anos de idade, não os amassem. Eles poderiam afogá-los numa latrina, afogá-los em algum balde, amarrá-los de madrugada para que uma fera os comesse, ou lançá-los de um precipício. Isso era legal até os 3 ou 4 anos de idade. Não se assustem, ou melhor, se assustem, mas não achem estranho se o mundo voltar a práticas tais. Nós estamos em guerra, irmãos. Como Israel, nós estamos cercados, não pelo Hamas, mas nós temos um dragão de boca aberta. O texto vai prosseguindo e diz que esse dragão, ele persegue a mulher, que tem o seu filho arrebatado para os céus, e isso é maravilhoso, porque quando o filho adentra os céus, o texto no cântico que é entoado, dá muitos motivos para louvor. O primeiro deles é que não há mais condenação. Quando Cristo sobe, então o acusador não aguenta a presença dele e é lançado do céu. E João diz que nós temos um advogado diante do Pai, Cristo Senhor. E nós podemos nos fiar nele. O texto vai dar muitos motivos para a adoração. Vai dizer que devemos adorá-lo pela salvação, pelo seu poder, pelo seu reino, por sua autoridade. E porque não há mais acusador contra nós, o seu povo. Enquanto isso, nós que ficamos aqui somos conduzidos ao deserto, a mulher conduzida a ele. O dragão abre a sua boca. O dragão, conquanto não consiga engoli-la, ele abre e despeja água contra ela no intuito de afogá-la. Mas o Senhor dá ordem à própria criação, que vai em favor dos seus. Eu quero concluir. Irmãos, o povo de Deus precisa aprender a ler os tempos. E nós precisamos observar a história do mesmo prisma que João observou nos céus, do alto. E isso, sem dúvida alguma, é difícil. Simplesmente porque nós estamos aqui do lado de baixo. E quando tentamos olhar para cima, na maioria das vezes nós vemos uma tapeçaria de cabeça para baixo. E pelo lado de baixo, aos nossos olhos, há apenas nós e cores que não se encaixam, que não fazem sentido. Mas a história de Israel no Antigo Testamento, ou a história da civilização, ou a história da humanidade, nos aponta um governo muito poderoso. Por mais que a terra pareça-se com uma bola de lama sem sentido, rodando num vazio escuro, Deus foi quem lhe deu forma e faz com que tudo aconteça dentro de um sentido muito bem delineado por Ele mesmo, no qual eu e você podemos descansar. Essa capacidade, irmãos, de enxergarmos a palavra de Deus e lermos o mundo a partir da palavra de Deus, nos torna capazes de vermos as nossas almas estampadas na vida de Abraão, nas lutas e na caminhada do deserto rumo a Canaã, ou nos vermos no Êxodo e na reconstrução dos muros juntamente com Neemias, e igualmente nos vermos entre os santos que adoram ao Senhor em Apocalipse. Isso nos dá esperança e mexe com a nossa imaginação. Faz com que os nossos sonhos sejam povoados por imagens do que nós esperamos. Faz com que os nossos sentidos não sejam tomados pelo desespero. Ao nos percebermos, irmãos, como Israel espiritual, então, nós seremos capazes de compreender o chamado que o Senhor tem a nós. Seremos capazes de ler Apocalipse ou qualquer outro livro bíblico com espírito humilde e doxológico. Leremos qualquer outra coisa e seremos capazes de peneirá-la na verdade que é a palavra de Deus. Assim como Israel no Antigo Testamento ou Israel político hoje. No entanto, irmãos, nós precisamos perceber que há inimigos que nos cercam. O dragão tentou, mas ele não foi capaz de devorar o grande filho de Deus, o grande filho varão do capítulo 12.
mas ele permanece à espreita para, se possível, devorar todos aqueles que foram tornados filhos através do grande filho varão. E a pior coisa é nós termos a sensação de que isso não está acontecendo. Irmãos, nós precisamos estar atentos porque há um dragão e os seus dentes estão escancarados, seus olhos estão esbugalhados e ele quer devorar os filhos. A mim e a você. No entanto, em meio a essa luta, essa batalha, há um cântico de vitória. O cordeiro está em pé, à destra de Deus Pai. Ele ruge como um grande leão, impossível de ser domesticado, e quando nós o vemos, nós podemos imaginar o Salmo 2 e o Pai rindo-se e zombando do dragão e de todos os que lhe servem, dizendo: eu constituí meu filho, meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro, Cristo é o que tem vara de ferro. Os regerás e as despedaçarás como vaso de oleiro. Devemos nos agarrar a Cristo. Devemos nos esconder dele, devemos nos esconder sob sua bendita obra. O dragão pode ranger os seus dentes. Ele pode cuspir fogo, ou no caso, água. Nós, entretanto, não vamos arredar os nossos pés. Nós não vamos desistir do Evangelho, do nosso Senhor. Nós continuaremos confiando no rochedo de Israel, porque nada pode tirar a vida de quem já morreu com Cristo. Nada, nem ninguém pode tirar aquilo que não foi por si mesmo conquistado. Nós não conquistamos nada por nós mesmos. Nós não mantemos nada por nós mesmos. Por isso nós somos o povo mais destemido da terra. Porque Cristo vive e Ele reina. E Ele, o Cordeiro de Deus, tirou o pecado do mundo, mas como um leão ruge e faz com que o dragão venha de gatinhas aos seus pés.